Este é o Juridicast, o seu podcast sobre negócios jurídicos, e eu sou Leandro Ramos. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma das estratégias mais eficientes e também mais mal compreendidas quando o assunto é geração de negócios no mercado B2B, o Account Based Marketing, ou simplesmente ABM. Enquanto muitos escritórios ainda apostam em ações genéricas e pouco eficazes para atrair clientes, o ABM propõe um caminho oposto. Foco total em contas estratégicas, com ações personalizadas, coordenadas e muito bem orquestradas entre marketing e vendas. Mas afinal, quando vale a pena investir em ABM? O que diferencia uma boa campanha daquelas que só aparecem em ABM, mas não são? E como aplicar essa lógica ao universo jurídico? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo o Felipe Spina, fundador da Maestro ABM, a principal solução de ABM no Brasil e responsável também pela pesquisa Panorama Brasileiro de ABM, o estudo mais completo sobre o tema no país. Felipe, seja bem-vindo ao Juridicast. É uma honra, obrigado aí, Leandro, por compartilhar um pouco o que a gente vem construindo aí nesse cenário, né, de como ajudar as empresas a vender para grandes empresas, né, ou contas estratégicas. Acho que é isso que motiva e brilha os olhos todos os dias. Que bom. E, Felipe, para a gente entrar aqui no nosso tema, em quais contextos ou modelos de negócio o ABM realmente faz sentido, né? E mais, onde que ele pode não ser a melhor escolha? Olha só, no primeiro momento ele tem que saber para quem que ele vai trabalhar, né? Diferente de outras metodologias, né? Hoje o que a gente vê num cenário B2B, muita gente querendo automatizar mensagens indesejadas, né? Você trabalhar uma prospecção ativa, trabalhar uma estratégia de inbound, né? Então acho que o modelo de negócio do ABM faz sentido quando você tem uma conta definida, que é uma conta, geralmente que a gente fala, uma conta complexa, né? Trabalhar muitos stakeholders, trabalhar muitos pontos de contato. Nossa, eu preciso entrar numa área de compliance dentro de uma empresa, dentro de uma área de jurídica, passar por uma área de compras, aprovações de outras áreas. Então, provavelmente, você não fala com um lead, né? Ou um contato, você fala com mais pessoas dentro do processo. E é aí que a gente entra, né? Então, a gente orquestrar em cada mensagem dentro desse projeto, ter uma mensagem que faça sentido para cada pessoa, no momento certo, né? Que a gente não seja tão invasivo, mas num processo de conquista, né? Então é isso que a gente gosta de trabalhar, né? Então, geralmente, os nossos clientes entram em contas específicas, né? Contas que seriam o que a gente chama de contas-chaves, né? Ou key accounts, contas que seriam estratégicas e falam assim, eu quero entrar lá no jurídico da Nestlé, quero vender para o jurídico do banco, de uma empresa de agro, de uma empresa... Então, ele já vem com essa ideia e é ali que aumenta a taxa de conversão quando você personaliza, né? Então, acho que isso são os caminhos de como a gente montar um mapa, como a gente vender para essas empresas em conta alvo. E, Felipe, além da complexidade da venda, né, com múltiplos tomadores de decisão que você mencionou, tem algum valor de ticket médio mínimo que é recomendável a aplicação do ABM? Olha, eu não vejo nenhum problema fazer em relação ao ticket médio, né? Eu uso hoje muito mais, geralmente, para você trazer uma parceria, né, uma empresa grande, mas a gente gostaria de olhar que é uma parte mais personalizada, onde você vai gastar energia para conquistar essa conta. Então, geralmente, são contratos acima entre 150 a 200 mil ano, né? Que vale a pena já trabalhar essa estratégia. Como pode ser aquelas contas que você trariam a maior receita hoje. Tá, e Felipe, quem tá nos ouvindo agora pode estar pensando assim, legal, então quero praticar ABM. Mas aí a pergunta que eu tenho é, existem pré-requisitos que uma empresa ou escritório precisa ter antes de iniciar uma estratégia de ABM para ter chance de sucesso? Legal, eu acho que é uma pergunta bem chave, né? Porque vender para todo mundo não vende para ninguém, né? Eu Com certeza. Todo mundo acaba não funcionando muito bem a estratégia. Então, o que eu recomendo dentro dessa estratégia de pré-requisito é você definir quem seriam as contas-chaves, né? Você ter ciência quem que é a empresa que você quer trabalhar, né? Se ela tá dentro do seu perfil ideal de cliente e depois você definir, né? Quem são as pessoas que vai passar pelo comitê de compras. Quais são as pessoas que a gente precisa conversar, né? Para construir esse relacionamento. Então, acho que é um pouco isso, né? E depois a gente segue num processo de account basis, depois desse planejamento de conta, qual que é a oferta que a gente pode estar fazendo, qual que é a nossa entrega de valor, como que a gente trabalha o posicionamento e dessa forma a gente começar a construir a melhor entregabilidade dentro da conta para virar um relacionamento e isso gerar oportunidade internamente. Perfeito. E, Felipe, dentro da abordagem do ABM, né, tem 3 tipos, né, de ABM que os teóricos definem, né, que um é o want to feel, want to man
one-to-one e one-to-one. O que são esses 3 tipos de ABM e mais, né? Como que escolher o melhor modelo certo para cada situação? Legal. Acho que, assim, né, só traduzindo cada um desses termos, né, então se você fazer um one-to-many é um para muitos, que eu já não acho que seria um ABM tão forte, né, isso aí, quem quer falar com todos não fala com ninguém, né, é uma estratégia mais massiva. Tá. Eu acredito que tem outras metodologias que podem trazer muito mais valor nisso, como um outbound, uma campanha mesmo mais massiva. Mas no anti-fio, que é poucas contas, você trabalhar, por exemplo, vamos supor que você vai ter um stand em um evento-chave e você gostaria de trazer algumas contas para virar cliente. Então, ali, dessa forma, você vai ter as empresas que você está prospectando, né, nessa one-to-fio para dentro. E no one-to-one seria uma estratégia para uma conta só, né? Então, você focar... E para quem pretende começar a fazer ABM, qual que você acha melhor? Começar o one-to-one ou o one-to-fio? Eu acredito no one-to-one, sempre, tá, né? Sempre o one-to-one, a essência da Maes sempre foi na personalização, né? E não é gerar um funil ali, né? Que eu vou tocar um monte de empresa, quem converteu, eu faço, né? Não, a gente trabalha muito mais a expansão, né? Muito mais uma estratégia de um funil invertido, né? Que a gente começa a ganhar receita a partir de quem a gente começa a replicar essa estratégia. E Felipe, você consegue enxergar algumas ações ou práticas aí de mercado que eventualmente são chamadas de ABM, mas que na verdade não são? Muita gente fala ABM programático. Muita gente fala que tá fazendo ABM, mas não é, e tá fazendo uma estratégia de ads para uma massa de contas. E isso é confundido hoje, né? Porque acaba não sendo tão personalizado. Uma estratégia de ABM é uma estratégia de conta, né? É uma estratégia de marketing baseado em conta. Então, o que eu quero trazer? Que eu vou precisar falar com vários stakeholders, né? Ou seja, várias pessoas para participar de um processo de compras. Então, não é só eu fazer coisas automatizadas, né? Então, o que ganha o jogo é a gente trabalhar muito mais no nosso posicionamento com várias pessoas envolvidas dentro da empresa, como também pontos de contato diferentes. Quando eu falo ponto de contato, seria canais diferentes, né? Tanto e-mail, WhatsApp, LinkedIn, eventos, páginas personalizadas, anúncios, e assim vai, né? Redes sociais, né? Em geral, eu posso estar trabalhando multicanais e trabalhar pontos de contato para conquistar. Quando você falou ali de ABM programático, é eventualmente eu fazer um anúncio para um grupo grande, específico, no Google, por exemplo? Não só anúncio, mas pode ser mensagem em massa, sabe? Tipo, aquelas mensagens indesejadas de sair automatizada, ficar uma sequência de e-mail. Isso não é ABM. Não. Mandar uma xícara de café e convidar a pessoa para tomar um café em uma ação isolada, que eu vejo muita gente faz isso e fala que tá fazendo ABM. Isso por si só é ABM, ô Felipe? Não, eu acho que não é. Se você tá trabalhando mais stakeholders e conquista, né, a conta, aí você trabalha. Né? Mas o ABM é conta, né, não um lead. Tá, não é só uma única pessoa, é o comitê de compras inteiro. Perfeito, cara. E por isso que a gente fala na função de compras, né? Então, o Leandro fez a certificação de account base nossa, né? E é legal que na certificação a gente mostra quem são os buyer commitments. Sim. Traduzindo para o português, que é a função de compra. Então vai ter quem é a pessoa dona do orçamento, que é uma área de compras, quem é a pessoa que decide, quem é a pessoa que assina, quem é a pessoa que vai ser o beneficiário, que é o usuário final, enfim. Ou até mesmo aquela pessoa que trava o processo, né? Então, cada um vai ter uma função de compras e a gente vai começar a não mandar a mesma mensagem para todo mundo. Isso que eu falo que não é ABM, né? Então, eu vendo meu produto e eu preciso que o jurídico aprova, eu preciso que a área de compras aprova. Cada um tem uma dor. Eu preciso que o RH aprove isso aqui, sei lá, uma coisa. Vamos supor que tenha gente que venda áreas diferentes da empresa ou divida centro de custo. Ali ele vai precisar saber com que cada desafio, né? Senão ele vai mandar a mesma mensagem para todo mundo. E aí não é ABM. Não é ABM. E você mencionou agora há pouco, ô Felipe, que, né, numa campanha de ABM a gente tem os pontos de contatos, né? E aí, explica para o nosso ouvinte o que são esses pontos de contato e qual o papel deles, né, para orquestração, né, desse relacionamento com esse comitê de compras. Relacionamento com a equipe de compras, né? Eu acho que assim, compras geralmente é no final, né? Mas quanto mais a empresa tem um awareness sobre você que está vendendo, vai melhorar, né? Eu acredito muito que hoje
é uma venda complexa, entrar numa grande empresa. Então, eles precisam, né, ter áreas diferentes que passam, digo, de conquista ali, de saber quem é essa empresa, porque senão a negociação vai ser só preço. Vai ser só, vou fazer um bid, vai falar com os outros concorrentes, vai colocar tudo na mesma mesa e vai ser preço, né? Então, acho que o caminho é, cara, o que essa empresa pode me entregando valor no meio do caminho que a gente vai trabalhando isso tudo. E é por isso que tem a importância dos pontos de contatos, então. Exatamente. E o que são esses pontos de contato dentro da interação de ABM? Ponto de contato pode ser uma entrega dentro do LinkedIn, mandar um vídeo, eu vou mandar um Uber para a pessoa vir na reunião, eu vou fazer um evento para ela, eu vou montar um webinar. Tem diversos tipos de touchpoint, infinito, né? E com a nossa IA dentro da Maestro, a gente consegue fazer tudo isso funcionar. E Felipe, pela sua experiência, existe um número ideal ou recomendado de pontos de contato para engajar uma conta-alvo? Claro, a gente tem sim. Hoje, pela média dos nossos 120 clientes hoje, a gente tem, em média, 22 touches, pontos de contato, né, até a primeira reunião. Ou seja, precisa de 22 pontos de contato para fazer uma reunião. Exatamente. Hoje, em média, de todos os clientes, né? Tem, claro, casos menores, né? Pode Sim. ter overlap, né? Então, hoje a gente recomenda ao cliente fazer pelo menos 22 pontos de contato. Não adianta eu querer vender pro Itaú mandando 4 e-mails e eu mandar só por um canal e falar com uma pessoa. O Itaú tem mais de 100 mil funcionários pelo Brasil, então... Sim. Imagina pela América Latina, inclusive. Não adianta eu trabalhar um canal só e uma pessoa só para um nível de complexidade é uma venda para uma conta assim. E Felipe, né, no estudo que vocês fizeram, né, que é o Panorama ABM 2024, ele revela que muitas empresas ainda estão na fase de planejamento e implementação. Né, pela vivência de vocês aí na Maestro, quais são os maiores desafios que você vê nesses dois estágios? Olha, o desafio que eu estou tentando hoje é as pessoas finalizar os touchpoints, né, que se eu falei que são 22, as pessoas começam a planejar e não terminam, né? Hoje, em média... E aí parou pelo meio do caminho. Não termina 7 pontos de contato. Uau, nem a metade. Nem a metade. E aí quer falar que o ABM não deu certo, né? Então, fica ruim pros dois lados. Você concorda, Leandro? Então... Não, com certeza, porque se para essa estratégia funcionar, você precisa aí de cerca de 22 pontos de contato, você não faz nem 10, significa que você fez a estratégia pela metade, né? Exatamente. E é evidente que aí tem um esforço que não vai trazer resultado e aí é ruim, né? E o processo de conquista não é tão rápido, né? Uma complexidade tão grande. Então, eu vejo os desafios da implementação. Engajar os times, manter os rituais, finalizar os touchpoints, né? Então, tem muita gente que começa com muitas empresas, né? Não é abraçar o mundo, né? Talvez a gente consiga colocar... quero trabalhar com 5 contas, tanto que já é cliente da base como nova aquisição de clientes, e eu poder trabalhar esses touchpoints, finalizar esses touchpoints, que eu vou aumentar a minha entregabilidade dentro da conta. Então, no contexto do ABM, a sua recomendação não é começar com muitas contas. 30, 40 contas. Geralmente a gente começa com 5 no nosso onboard. 5 contas, tá. É um número bem reduzido. E em média, Felipe, quanto tempo os clientes da Maestro levam para fazer rodar aí uma campanha e começar a trazer resultado? Ou seja, começar a ver vendas? Cara, geralmente é 9 meses. 9 a 12 meses. Ou seja, quase um ano para implementar uma estratégia para começar a trazer resultado. É por isso que você falou no início, então, do episódio, de ser aí uma receita aí projetada aí pro ano de 150, 200 mil, né? Porque é algo que vai tomar tempo, vai ter que ter um investimento, né? Exatamente. É mais profundo, né? Mais profundidade. E, Felipe, para quem tá começando uma estratégia de ABM, qual que seria a equipe mínima viável para testar ABM com poucos recursos? Hoje pode ser uma pessoa só do time que faz isso, tá? Tá. Já tem casos de uso que uma pessoa só, ela cria os pontos de contato e vai lá e opera, ou centraliza com mais pessoas, então isso já dá o planejamento, quem é a empresa-alvo que eu vou trabalhar, quem que eu vou querer orquestrar lá dentro, né? Então hoje não tem problema nenhum uma pessoa só pegar como part-time desse projeto, né, para poder executar, e à medida que ela vai criando esses rituais, isso aí vai evoluindo internamente, né? Então o teste é com menos conta possível, mapeando os pontos de contato dentro da empresa, né? Mapeie bastante, né? A gente recomenda hoje que você mapeie de 20 a 30 pessoas dentro da empresa, porque hoje a média é 9 para fechar uma venda. Então, se você mapeia de 20 a 30, você tem 2 a 3 vezes o benchmark, né? Então, isso ajuda você a
a ter maior entregabilidade. Então vai te ajudar muito, né? Saber a conta, saber as pessoas e quais são as ofertas, né? E quais são as formas de eu educar, ajudar o meu cliente a comprar dentro do processo. Muito bem. E Felipe, quais são as métricas ou sinais que ajudam a mostrar que a estratégia de ABM está no caminho certo, né? Principalmente nesse começo? Legal. Um dos grandes indicadores, eu já falei, né? Que é a finalização de pontos de contato. Quanto mais a gente finalizar pontos de contato, maior a nossa entregabilidade dentro da conta-alvo. Outro sinal de a campanha de dar certo, a gente ter respostas positivas, né, desse ponto de contato, as pessoas interagindo, as pessoas sabendo que você existe dentro desse ponto de contato, e assim como outras métricas comerciais, né, o time conseguindo avançar em reunião, em proposta, né, conseguindo evoluir e isso poder envolver mais pessoas. Legal, Felipe, nosso episódio tá muito bacana, mas a gente vai caminhando pro final e pra gente fechar, você mencionou agora há pouco sobre a IA da Maestro, né, e aí a pergunta que eu tenho é como que a inteligência artificial tem sido usada dentro do ABM hoje, né? E como que você enxerga a evolução dessa tecnologia em soluções de ABM? Legal. A gente está usando muito, né? A gente tem uma IA própria, né? Eu acho que é a ferramenta da ideias de criação de touchpoints. Ah, bacana. Isso é legal. Então, né, sugerir, né, ser um copilot de quem está orquestrando, né, isso aí, essa estratégia. Então, a gente pensar quais contas, o que fazer lá dentro da empresa, dar ideias de ações, né? Então, hoje facilita nesse planejamento de conta, né? Então, acho que isso está sendo o nosso próximo. E o próximo passo da Maestro é o preditivo, não só generativo. Hoje está muito generativo, né? IA, né, de criar, mas é preditivo. Então, ela vai falar o que o Leandro tem que fazer para os próximos pontos de contato. Então, isso vai ajudar você a ter uma rota melhor, né? Ter um guia melhor. Né? Tá. Não necessariamente o Leandro precisa entrar todo dia na Maestro, mas ele vai conseguir basicamente falar assim, faz isso, faz aquilo, mesmo se você não entrar na plataforma. Interessante, muito bom. Felipe, nosso episódio chega ao final e eu agradeço imensamente, né, por você compartilhar aí tanto conteúdo prático e direto sobre o uso inteligente do ABM, que é um assunto ainda novo, relativamente novo no Brasil, né, mas que cresce graças ao trabalho de vocês. Cara, obrigado aí por compartilhar o tema aí, né, acho que é um tema legal, né, Com certeza. Já somos parceiros aí, então cada vez mais próximo. Eu faço o convite aí para estar próximo aí com o Leandro, né, da Javali aí, estar próximo, né, da gente poder construir juntos, né, então fazer se você que tiver interesse, né, então se você quiser conhecer mais, accountbasmart.com.br é o nosso portal de conteúdo, onde tem diversos tipos de materiais, blog post, podcast também a gente tem, né, canal no YouTube de ensinar a fazer várias vezes, casos de uso de cliente, isso é bem legal, a gente tem clientes da área jurídica também, então tem casos bem interessantes, e também o nosso site do nosso software, que é o Maestro, é o maestroabm.com, e lá você consegue ver, navegar, olhar todos os casos também, então acho que isso reforça muito o que a gente quer construir, de ajudar qualquer empresa, não importa o tamanho, a vender para contas-alvo. Legal, muito obrigado, Felipe. E você que nos acompanhou até aqui, ficou claro como a ABM pode ser uma virada de chave na forma como os escritórios atraem e se relacionam com os clientes? Se esse episódio te fez pensar sua abordagem comercial, aproveita para compartilhar com sua rede e aprofundar esse debate dentro do seu escritório ou empresa. E se você quiser uma visão mais introdutória sobre a ABM, vale ouvir também o episódio 67 do Juridicast, que eu gravei com o Luiz Piovesan, onde falamos sobre os fundamentos dessa estratégia. Nos vemos na próxima quarta-feira, sempre às 7 da manhã.